Um abraço, Alberto. E como diria Luvanor, se você está feliz, vibrante, eu estou feliz e com certeza toda a China Azul muito feliz. Samuel Venâncio, a festa é espetacular. O Cruzeiro chega à 10ª vitória no Campeonato Brasileiro. 4-0, fora os ameaços. Para esse time que só vem dar pancada aqui no Mineirão, que não seja nada grave com o Lucas Silva, que deixou o jogo aí, entrou no segundo tempo. Uma infelicidade ali, acabou tendo uma queda em cima do joelho. Claro que vai ser mais bem avaliado e vamos trazer aí como isso vai acontecer. Torcedor feliz da vida. Vitória, tá até repetitivo a gente falar isso, né? Vitória de um time que briga demais, que luta demais e que tem essa nação aqui ao seu lado para empurrar o time nesta sequência de Campeonato Brasileiro. Jardim rodou o time, rodou o jogador e o resultado foi o mesmo. Grande vitória e esse torcedor deixa o Mineirão feliz da vida, Baluzinho. Que festa extraordinária do Cruzeiro no Mineirão. É um time, a gente vê os jogadores se cumprimentando. Vamos ser repetitivos, sim. É momento de enaltecer o que esse grupo está fazendo. É uma escalação inicial. Acho que o torcedor, em definitivo, precisa mesmo de abraçar esse elenco como um todo. Pode ter as suas preferências, mas é mais uma vitória do elenco, é mais uma vitória do time como um todo. Cruzeiro continua na liderança, 33 pontos, independente do que aconteça nessa rodada. E a gente começa o nosso pós-jogo. Deixe o like. Mais de 16 mil pessoas ligadas aqui na Samuca TV, porque o Cruzeiro venceu novamente no Campeonato Brasileiro. Caio e Rafaela. Grande vitória, assim como na última quinta-feira, foi mais uma vitória enorme do Cruzeiro. E uma vitória que valida aquilo que o Jardim tanto disse. O Cruzeiro tem uma base confiável. Carências pontuais, sim, precisam ser supridas. Mas o Cruzeiro tem um elenco interessante. Hoje o Jardim basicamente colocou 3 jogadores diferentes do habitual. Eduardo, Gabriel Barbosa e Marquinhos. Todos os 3 tiveram uma atuação bem interessante, principalmente Gabriel Barbosa, que foi o protagonista do jogo. É muito legal a gente ver o Cruzeiro, mesmo com essas alterações, mantendo o alto nível. Teve seus problemas no primeiro tempo, especialmente na primeira metade, porque estava um pouco ansioso, forçando muitas jogadas. Mas depois, naturalmente, se impôs. E depois o primeiro gol foi um completo baile. Na segunda etapa, aí já foi um cenário daquele Cruzeiro que tá tão acostumado a jogar em transições, que prefere jogar assim. E o 3-0 poderia ter sido muito mais elástico. Mais uma vez, o time se comportou bem em todas as fases do jogo, dentro de uma partida de Campeonato Brasileiro. Pela terceira vez, o Cruzeiro faz 4 gols em um adversário. Que ataque potente, hein? Não precisa somente de Caio Jorge, a grande referência para isso. Porque, afinal de contas, hoje ele foi muito bem. Deu 2 assistências, mas não teve gol dele. E mesmo assim o Cruzeiro goleou, fez 4 gols. Já fez isso com o Sport, Grêmio e agora o Juventude foi a vítima. Enorme a atuação do Cruzeiro, com o Gabi sendo o protagonista, mas com ótimas atuações de Eduardo, de Christian, Marquinhos, mesmo não participando diretamente de gol, indo bem e mostrando de alguma forma para o torcedor que o Jardim não confiou nele à toa. O Jardim não pediu essa contratação à toa para a gestão cruzeirense. Caio Jorge brilhante com 2 assistências, com arranques e mais uma vez uma defesa muito sólida, né? Porque por mais que o Juventude seja limitado, é uma equipe que tem algum recurso para atacar e a bola mal chegou ao Léo Aragão. Impecável o que fez o Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro e quem sabe, ao término da rodada, até com uma vantagem um pouco maior para os concorrentes.
10 vitórias em 15 jogos e 10 vitórias de grupo. É impressionante como esse Cruzeiro se doa em campo e como é impossível destacar 1, 2 ou 3 jogadores. É sempre uma atuação digna de todos, né? E hoje não foi diferente. E acho que uma atuação que mostra como essa discussão da posse de bola, se ela não tiver aí alicerçada num contexto, é completamente inútil. É um Cruzeiro que num primeiro tempo teve mais a posse, a gente já imaginava que seria assim, até pela escalação do Juventude, uma equipe que veio muito preocupada em se defender, tirou um atacante, acrescentou mais um volante e entrou com 4 homens ali no meio-campo para realmente ter linhas bem baixas. Quando o jogo começou, vimos que a postura da equipe de Caxias seria bastante defensiva, fazer bastante falta, rodízio de faltas nos nossos atletas e também fazer o tempo passar. E pelo lado do Cruzeiro, obviamente, precisaria ter a posse e tentar furar aí essa, em bom português, retranca da equipe gaúcha. E aí o Cruzeiro até teve alguma dificuldade até sair o primeiro gol, na minha opinião, por uma certa ansiedade nos movimentos, tá? Muito claro a intenção, uma linha de 3 na saída de bola, os nossos laterais jogando quase que como alas ali, bastante avançados, a ideia de ter bastante amplitude, o Cruzeiro ora tentando construir o jogo, rodando um pouco mais o jogo, ora tentando lançamento, seja através do Vidalba ou do Lucas Romero, mas fato é que pecava ali no último passe e assim foi até que finalmente conseguiu rodar a bola numa jogadaça do Eduardo, mas em que eu destaco mais uma vez o time inteiro consegue chegar ao seu primeiro gol no primeiro tempo, isso dá mais confiança ao time, o Juventude talvez tenha sentido um pouquinho o gol também e o Cruzeiro poderia ter ampliado o placar ainda no primeiro tempo, coisa que viria a acontecer na etapa complementar. E aí, no segundo tempo, o Cruzeiro, num movimento muito inteligente, oferece a posse de bola ao Juventude, que não sabe o que fazer com ela. E, obviamente, precisava tentar alguma coisa para o Juventude, para a briga atual do Juventude na tabela. Qualquer ponto é muito importante. Pontuar no Mineirão seria fazer algo extraordinário, fora do planejamento. E aí, nesse cenário, o Cruzeiro se sente muito confortável, porque oferece a posse a um adversário que não tem lá tanta qualidade com a bola nos pés, marca as linhas de passe desse adversário, força o erro e, ao forçar esse erro, recupera essa posse e, em transições, chega a esse placar elástico que nós vimos essa tarde/noite no Mineirão. E mais uma vez, né, um jogo muito impactante de todos. Caio Jorge participando diretamente de 2 gols com assistências, sofrendo um pênalti, Cruzeiro fazendo gol de todas as formas possíveis, a entrada ali dos atletas a partir dos 20 minutos do segundo tempo, claramente fazendo um controle de minutagem, um controle de carga, e realmente a única nota triste do jogo é essa saída do Lucas Silva, que sofreu uma falta, na minha opinião, que teria que ser até para cartão, o juiz não deu cartão ali no momento, e a gente fica na torcida para que não seja nada grave, mas talvez a necessidade do Eduardo, que hoje fez 90 minutos e foi premiado com um gol ali ao final do jogo, é possível que ele tenha que atuar no meio de semana diante do Corinthians, e a gente torce e acredito que cada vez mais tem argumentos para acreditar nesse grupo. É evidente que é necessário contratações, acho que o grupo ainda tem em alguns setores algumas limitações, mas é um grupo que se doa demais, que claramente comprou a ideia do seu treinador e que segue somando resultados importantes. O Cruzeiro não está onde está na tabela do Campeonato Brasileiro à toa, vence porque joga para vencer e hoje entregou para mais de 50 mil pessoas no Mineirão uma performance e um resultado extraordinário. Estão todos de parabéns e principalmente você, torcedor cruzeirense, está de parabéns porque se o time está aí é porque você não deixou esse time acabar num momento muito complicado da nossa história. Então, parabéns a todos nós. Pessoal, chega aí, é o pós-jogo, minha voz já está indo assim, pro vinagre, igual acabou indo a retranca do Juventude durante a partida, né? Foi pro vinagre a retranca do Juventude, você já está acompanhando aí na tela da Samuca TV, daqui a pouco Leonardo Jardim concede entrevista coletiva. Mister, o que eu vou fazer com você trazendo tanta felicidade assim para os nossos corações, né? Continuar torcendo, continuar realmente junto com o Cruzeiro nessa caminhada incrível. Gente, o Vidalba, ele terminou o jogo igual o Nêmesis do Resident Evil.
assim, o rosto do lado esquerdo completamente inchado por uma pancada, mas estava lá em campo, estava cortando até o final. É um símbolo, né? Como escreveu muito bem essa semana o grande Caio Fábio, que está aqui conosco. É um símbolo desse Cruzeiro, o Vidalba, que mais uma vez jogou. Como é bom ver o Mineirão repleto de cruzeirenses e o torcedor ser brindado com uma atuação assim do Cruzeiro, com a continuidade na liderança e 10 vitórias no Campeonato Brasileiro. Pessoal, deixe o like aí, daqui a pouquinho teremos a entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim, depois a zona mista, vejamos os atletas. Eu sei, tem muita gente aqui perguntando a respeito do Lucas Silva. Claro que o Samuel, durante este caminho de pós-jogo, vai tentar trazer algum tipo de informação a respeito do jogador, mas acho que vale mais o nosso pensamento positivo num todo, quem sabe ali uma leve torção, apenas, e é isso. Eu estou preferindo ir nessa linha, e é claro, tendo informação, o Samuel vai em busca disso também aqui no nosso pós-jogo. Você vai ficar informado. É o Cruzeiro vencendo mais uma vez. O Cruzeiro que com essa vitória, a gente tem que falar, e com os 4 gols marcados, eu estava aqui com os meus amigos, né? Na hora do escanteio. Pode perguntar para eles aqui, eles vão me desmentir ou confirmar. Nosso Cruzeiro podia fazer mais um gol, porque com 26 gols marcados no 3-0, o Cruzeiro já havia igualado o Flamengo, que joga daqui a pouco contra o Fluminense. Mas o Cruzeiro já havia igualado com 3-0. Se faz o 4-0, o Cruzeiro vira o melhor ataque da competição. E foi o que aconteceu com o gol do Eduardo. Então agora também o Cruzeiro, que por enquanto tem a 3ª melhor defesa, passa a ser, ao lado do Flamengo, o melhor ataque. E a gente vai vendo um leque de jogadores diferentes cada vez mais marcando. Você pensa assim, 4-0, ninguém te falou do jogo. Você falou, o Caio Jorge marcou quantos? Aí você fala, ele não marcou hoje, mas sofreu pênalti, 2 assistências. Mas isso é muito legal, porque traz mais preocupações para os adversários, né, Rafa? Sem dúvidas, Valu, e assim, até em cima disso, claro que a gente tem que ponderar que o Flamengo tem jogos a menos, mas faz sentido que o time que tem o maior assistente e o maior artilheiro da competição tenha o melhor ataque. Então o Cruzeiro vai colocando aí uma certa racionalidade nesses números. Mas sem dúvidas que é importante que toda a turma ali, principalmente do meio da frente, contribua diretamente com esses gols. A gente sabia que o Gabigol, iniciando essa partida, as chances dele marcar eram enormes, não só pelas fragilidades do Juventude, mas também porque sabemos da qualidade do Gabigol. Hoje não foi diferente. E o Cruzeiro tem ótimos valores técnicos na sua equipe, sim. A questão é que é natural que essas coisas se encaixem, que os atletas ganhem confiança conforme os resultados venham e conforme a equipe coletivamente cresça. Então, acredito que a crescente de jogadores como o próprio Caio Jorge, o Matheus Pereira, o Gabigol, que hoje foi titular e mais uma vez entregou uma ótima partida, Christian, Wanderson, que ainda não marcou, mas que hoje é fundamental nesse cruzamento do 4º gol, por exemplo. Então, é uma participação meio que direta em gol, sim. É importante que todos esses atletas cresçam em confiança para que, tecnicamente, eles possam aí deslanchar e o Cruzeiro ser cada vez mais feliz, marcar cada vez mais gols. Fundamental esse equilíbrio também, Valu, de ter sempre um dos melhores ataques e uma das melhores defesas da competição. Que o Cruzeiro siga assim para que conquiste o seu objetivo na temporada. Fala, Pansi! Só uma informação importante, o Lucas Silva, ele desceu para o vestiário, vai ser reavaliado amanhã, né? Parece que é um problema no joelho, o jogador do Cruzeiro que entrou no segundo tempo da partida, então vamos ver, né? O que é que vai passar também amanhã, departamento médico do Clube Celeste, passa aí algumas horas da dor, como é que vai ser tudo isso, mas é como disse o Alê, né? Toda atenção, porque é um jogador importantíssimo, o capitão da equipe do Cruzeiro, para essa partida de quarta-feira contra o Corinthians na arena do time paulista. Eu já estou aqui na sala de entrevista coletiva esperando o mister Leonardo Jardim. Muito bem, informação importante, o Lucas Silva é uma peça fundamental dessa arrancada do Cruzeiro rumo à liderança do Campeonato Brasileiro. Ele entra e passa poucos minutos em campo, e principalmente poucos minutos em campo de forma saudável, né? Porque o Alê citou aqui, eram 30 minutos quando ele tem a dividida com o Babi,
e cerca de 7 minutos depois ele deixa o campo. Daqui a pouco lá no Itatiaia Esporte no YouTube, imagem do Lucas Silva que saiu amparado, hein? Saiu amparado pela equipe da preparação física do Cruzeiro, não estava conseguindo apoiar bem o pé direito no chão, e o Lucas Silva, que chegou de maca aqui no banco de reservas, teve a atenção de todos os jogadores que estavam no banco naquele momento. Os jogadores pediram para que ele sinalizasse se poderia continuar. Eles sinalizaram que não dava. No momento o Jardim ia colocar o Fagner em campo, acabou decidindo segurar a mudança para colocar o Wallace. Para ser preciso, ele entra aos 22 do segundo tempo e aos 30 ele toma essa pancada no tornozelo no meio campo. Então ele ficou saudável no jogo 8 minutos. Né? E depois ainda tentou continuar, mas ele num escanteio para o Juventude, ele cai ali e é atendido, enfim, aí é esse roteiro que você descreveu. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.